Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Olha, nessa aula a gente vai falar sobre 12 estratégias. Então, vocês já podem anotar se vocês quiserem, porque são estratégias bem simples que a gente vai usar para a gente ter uma correção, para a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu durante a jornada, né? Para a gente conseguir aplicar no dia a dia mesmo, para a gente ir lembrando, né, das coisas que a gente aprendeu de uma forma mais enxuta, tá? Então, não é um resumo da jornada, mas bastante coisa que eu vou falar aqui a gente já estudou, já falou, tá? A primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente fala de correção é que o corrigir, ele não é punir, né? Ele não é castigar. Então, a correção, ela começa, né, na instrução e ela vai até a efetiva consequência, né? Onde a criança vai colher o fruto de uma decisão acertada ou de uma decisão errada. Então, lembrar que sempre a correção começa ali na instrução. Primeiro você vai instruir a criança, né, como a gente já viu, e depois você vai acompanhando aquele comportamento. Então, as estratégias que a gente vai estudar, elas funcionam em todas as faixas etárias. Então, tanto para o pequenininho quanto para a criança maior, adolescente, jovem, né? E algumas dessas estratégias, a gente pode estender elas para outras áreas da vida, como a área da educação, né, na escola, você pode levar isso para a área de liderança, você pode levar isso para a área profissional do trabalho, tá? Então, são estratégias assim que você pode usar para diversas áreas. Então, a primeira é sobre a correção ser rara. Então, primeira estratégia, correção rara. O que quer dizer isso, correção rara? É aquela correção que ela não ocorre em excesso. Porque a correção, quando ela ocorre em excesso, ela vai irritando a criança, vai irritando o liderado, vai irritando o funcionário, né? E torna essa pessoa insensível à correção, né? Então, quando é com criança, ela acaba acostumando a ser corrigida, que ela já nem dá bola mais para aquilo que você corrige, né? E faz com que a gente perca, né, a nossa autoridade perante ela. Então, se você corrige o tempo todo, né, assim, por qualquer coisinha, quando você precisa corrigir de verdade, a criança já vai estar cansada, né, e ela não vai te ouvir. Então, esteja atenta, né, eu sempre falo assim, a gente precisa estar atenta a tudo, mas a gente precisa usar os filtros, né. Isso afeta a moral? Isso afeta o caráter? Isso fere princípios bíblicos, né? Então, valores essenciais, valores da sua família, né? Então, a gente deve corrigir, mas realmente quando for necessário, né? Não a todo tempo. Então, esse é o primeiro. O segundo, a correção justa, né? E essa aqui é bem interessante, porque quando a criança ou quando a pessoa comete um erro por si só, ela já se corrige, ela né, sozinha tenta se corrigir, o nosso papel não é corrigir de novo, é só apoiar essa criança, tá? A gente não fica falando em excesso, a gente não fica brigando, a gente não fica apontando um erro que a criança já admitiu ter feito, né? Então, essa é a segunda, tá? A gente não precisa recorrigir a criança. O outro, deixa eu ver aqui, sim, é a correção terceira, então, correção amorosa, tá? A criança tem que entender que a correção, ela é um ato de amor, né, por si só. A gente tem duas coisas que motivam a correção, que é a razão e a emoção. Mas quando a gente for corrigir um filho, a gente tem que permitir que somente a razão corrija, né? Então, eu sempre falo, proíba as emoções de corrigir os filhos da gente. Não, a gente não pode ser movida pelas emoções, né? A gente precisa decidir que a gente não vai fazer isso no momento que a gente tá calma, né? E a gente faz um acordo, né, com a gente mesmo. A gente fala assim, olha, eu não vou, né? Eu vou fazer um pacto comigo mesmo. Quando eu estiver com raiva, quando eu estiver irada, quando eu estiver nervosa, eu não vou corrigir as crianças nesse tempo, né? Então, eu não vou permitir que esses inimigos, né, que a ira, que a raiva, corrijam os meus filhos, né? Porque eles são preciosos e eu não posso deixar que isso corrija eles. Então, quando a gente permite que as emoções corrijam os nossos filhos, a gente que precisa de um ajuste, né? A gente que precisa de correção e não as crianças, ou seja, mais do que elas, né? Na verdade. Porque o que é a correção, gente? É voltar à rota, é voltar àquilo que
é o caminho correto, né? Então, quando a gente usa de extravasar ira e raiva, a gente está desvirtuando, a gente está levando para um caminho que não é o caminho que a gente gostaria. Esse é o quarto, então, né? Correção amorosa. Quarto, a correção profunda. E a gente falou bastante disso nessa jornada, que a correção ela só vai surtir efeito se ela for na raiz da causa, né? Se for tocar o coração da criança. Quando a gente é agressiva ou dá castigo exagerado, a gente pode até ter uma aparência de melhora, né? A criança até se submete, às vezes por medo, né? Ou algo desse tipo. Mas a gente precisa lembrar que o comportamento é apenas um sintoma, né? E de algo que está ali escondido no coração da criança. E a gente conversou que pode ser uma ausência, pode ser um medo, pode ser uma carência, pode ser um bullying, cansaço, uma fome, né? Então a gente precisa ver aonde a raiz e ali e então atender essas demandas antes de corrigir superficialmente apenas o comportamento da criança, né? O outro, número 5, a correção proporcional. Então, essa correção, quando ela é correta, ela é aplicada de forma proporcional, porque ela leva em conta a idade da criança. Então, a criança pequena, ela é sempre conduzida pelos sentidos, pelo afeto, e elas precisam ser corrigidas com frases simples, com frases firmes, pequenas, né? Mas sempre com afeto. Quando a gente tira o afeto, né? A falta do afeto na correção, especialmente até os 3 anos, prejudica, né? O cérebro dessa criança e determina alguns comportamentos que ela pode levar até para a vida toda. Então, quando a criança é pequenininha, ela não vai lembrar do que aconteceu, né? A memória dela, ali até os 2 anos, mais ou menos, ela não tem essa capacidade de armazenar fatos ocorridos, a não ser que eles sejam fatos fortes, né? E algumas pessoas conseguem, mas é muito raro. Mas ela registra, nosso cérebro, ele vai registrar para sempre como a criança ou como a gente se sentia, né? E como reagir àquele estímulo. E isso é quase inato, é uma coisa assim, inconsciente, né? Então a gente registra como a gente se sente. Por isso que é importante a gente sempre, né, corrigir com afeto, corrigir com amor, para que a criança não se sinta rejeitada, punida, machucada, porque é assim que ela vai reagir e ela vai se lembrar, né? Então, conforme a criança vai crescendo, o cérebro dela vai se desenvolvendo, né? Aí, conversas assim mais estruturadas, elas começam a ser um pouquinho mais úteis, aí você consegue conversar mais, né? Mas as perguntas que a gente sempre deve se fazer na hora de fazer uma correção para que ela seja proporcional é sempre a mesma. A gente pergunta qual é a idade da criança, né? Será que esse comportamento é esperado para essa idade? Outra coisa, qual é a frequência do erro? Ele vem acontecendo várias vezes ou é um erro isolado que aconteceu uma vez só? Qual que é o contexto que isso está acontecendo? Será que a criança está desregulada, está com fome, está com fralda suja, né? Enfim, tudo isso é importante para que a correção seja proporcional. Esse é o número 5. Então, o número 6, a correção, ela precisa ser contrária à falha e não contrária à criança. Então, quando a gente foca no erro, né, a gente foca ali para encorajar a criança a melhorar e nunca para desanimar a criança, né? E aqui tem uma chave que a gente pode usar sempre que a gente for corrigir. Será que essa correção, será que eu vou corrigir? Será que a minha ação agora está estimulando o meu filho a melhorar ou está piorando o comportamento, está desestimulando a criança, né? Eu gosto de pensar assim, olha, meu filho não é o meu inimigo, né? Porque muitas vezes a gente acha que a criança está fazendo algo para provocar a gente e não é nada pessoal conosco, né? Às vezes é coisa da idade, às vezes a criança está com algo no coração e precisa ser corrigido ali. Então, lembrar disso, né? A criança, ela não é sua inimiga. A gente tem que corrigir a raiz, o coração e não o sintoma, né? Como o comportamento que eu acabei de falar. Então, por exemplo, gente, vou dar um exemplo bem prático. A criança preguiçosa. A criança preguiçosa, e quem nunca teve uma criança preguiçosa em casa, né? Faz parte até adulto, mas a gente fala da criança agora. Vamos deixar o adulto para depois. Então, não adianta a gente ficar brigando com a criança, né? Obrigando a criança o tempo todo a fazer alto, levanta daí, né? Mas que preguiça é essa? Tá sempre com esse corpo mole, né?
Então, se a gente fizer isso todo o tempo, a criança vai entender que ela é assim, que isso define ela e ela vai ter isso como uma identidade, né? Por isso que a gente não deve fazer isso, mas a gente deve levar ela a sair daquele estágio, daquele estado, né? E praticar esportes, atividades ao ar livre, atividades que ela gosta, que estimulem o movimento, né? Que daí em casa essa criança já vai ter outra desenvoltura. Outro exemplo, a criança desorganizada. E eu preciso fazer um ponto aqui, porque a gente precisa lembrar que ninguém nasce sabendo organizar. E que exigir organização de uma criança é como se a gente exigisse performance profissional de uma pessoa que acabou de começar o esporte. Então a gente tem que lembrar, o nosso filho, ele está sendo ensinado a ser organizado, né? Muito embora algumas crianças já nascem com um pouco mais de organização do que outras, tá? O que a gente precisa fazer para ensinar a organização para a criança, que é desorganizada por natureza, né? Então, além de mostrar, de ensinar na prática e ser o exemplo no dia a dia, né? A gente precisa ensinar para a criança desorganizada o princípio da mordomia. É aí que a gente vai atacar a raiz, a gente vai lá no coração, a gente vai ensinar um princípio bíblico, que é o princípio da mordomia, que a gente é mordomo de tudo que Deus deu para nós e que a gente vai prestar conta, né, de tudo isso. E além disso, Deus nos dá mais, dependendo de como a gente cuida daquilo que Ele já deu para a gente cuidar, né? Então, tudo isso vai formando na criança um princípio, né? Ela vai aprendendo que aquilo que ela tem ali, ela precisa cuidar, porque não é dela, porque ela vai prestar conta, e se ela quer ganhar mais, ela precisa administrar bem o que ela tem. É um princípio que ela leva para a vida. E uma vez que isso está estabelecido na mente da criança, a organização ela vai ser automática, você não vai precisar ficar ali cobrando dela o tempo todo, né? Esses são só 2 exemplos que eu passei aqui para que a gente lembra que a criança é o foco, né? E não a falha, tá? 7º, a correção oportuna é outro ponto da correção, ela precisa ser oportuna. Lá em Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de calar e tempo de falar. Então, a correção, ela precisa acontecer no momento certo, quando eu não estiver abalada emocionalmente, irritada, movida por circunstâncias externas, né? Quando a gente se sente assim pressionada, porque tem pessoas olhando, né? Vocês já passaram por isso, né? Às vezes você tá ali num mercado, uma loja, e a criança tem um surto, né? E as pessoas ficam olhando. E então você acaba que você tem que tomar uma atitude para que você não fique com vergonha, né? Se sentindo mal, enfim, que as pessoas não te olhem com outros olhos, né? Mas talvez esse momento não seja um momento ideal para você corrigir, né? E eu renovei minha mente quanto a isso, porque um dia eu ouvi essa frase: o mais importante é o que o seu filho vai pensar sobre você e não as outras pessoas. Então essa frase foi muito impactante para mim, né? O que a minha filha vai pensar? Ela é a pessoa mais importante, né? E tem outra questão muito importante também, né? A criança só vai aprender quando ela também estiver calma. Então, quando a criança for pequena, ela vai estar tendo, né, ali aquela crise, e não é naquele momento que ela vai entender a correção. Então, ela vai precisar se acalmar, assim como você. Então, também outro ponto que quando a criança for pequena, a gente não deve esperar tanto tempo para corrigir ela, porque ela vai esquecer do que aconteceu, né? Então, ou o erro vai diminuir de peso para ela e a correção vai soar assim como algo injusto para ela, né? Ela talvez nem lembre do quão errada ela estava, né? Então, tem essas 2 coisas. Então, a correção, ela precisa ser oportuna, acontecer no momento correto. E o número 8, a correção perseverante. Então, como a gente já viu, toda criança tem vontade fraca, né? Então, a gente precisa, como pai, mãe, a gente precisa ser paciente, a gente precisa ser constante para que a gente persevere mesmo na correção, com uma visão de que não é apenas uma vez, né, que a correção vai resolver, que vai haver recaídas muitas vezes, né, e que a gente precisa ser paciente, que a gente não pode desanimar, porque Deus também não desanima com as nossas recaídas, né? Então, corrigir uma criança, ela não é um episódio único, não é uma coisa que vai acontecer uma vez ou 2, né? E muitas vezes a gente tem que lembrar daquela chuvinha fina, né? Que vai caindo, perene, que vai caindo teimosinha, que vai umedecendo o solo profundamente, né?
Então, a gente precisa lembrar que a correção é assim também, né? Ela tem que acontecer todo dia, né? Como a gente falou do uso da vara, né? Que demonstra o que? A autoridade, o princípio da autoridade, né? E aí eu falei, ó, a gente vai usar a vara todos os dias, mas não a vara, um pedaço de galho ali. A gente vai usar o que? O princípio todos os dias, que é o princípio da autoridade, né? Delegada por Deus. E aqui também, a correção é algo que tem que acontecer todos os dias, né? De forma amável, direcionando, arrumando, levando para onde você quer que a criança caminhe, né? Tem um versículo na Bíblia que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu amo esse versículo, ele é muito profético para mim na minha maternidade, né? E esse deve ser também a nossa atitude com relação à educação dos nossos filhos, né? Esquecer o que aconteceu ontem. Hoje é uma página em branco, totalmente branco, tudo novo, né? E a gente deve começar do zero a cada manhã, assim como o Senhor começa com a gente também, tá? Não ficar lembrando que a criança já fez aquilo 1000 vezes, né? E o número 9, a correção firme, tá? Então, firme, quando a gente fala firme, não significa ser rude, né? Mas com amor. Então, eu coloquei 2 pontos sobre sermos firmes com os nossos filhos, tá? Então, o primeiro ponto de ser firme é não livrar as crianças, os nossos filhos, das consequências dos atos errados que eles cometem. Mas a gente precisa ensinar eles a passar por elas, estar junto com eles quando eles sofrerem as consequências, apoiando, orando, mostrando presença nesses tempos, né? E resolver, permitir que eles resolvam os erros sempre que possível. Quando a gente decide livrar os nossos filhos, né, das dores que eles mesmos causaram, porque muitas vezes é mais cômodo para nós irmos lá e resolvermos, né? A gente não está criando a gente está criando um atalho, a gente está criando uma pessoa doente, porque ela vai levar esse princípio para a vida adulta, né? Não supera as perdas, não suporta perder, às vezes nem sabe lidar com perdas. Então é importante, esses dias, até foi a Juliana Ferron mesmo, que a gente estava falando antes, né? Ela disse, né? Se você quer criar um filho forte, dificulte as coisas para ele, não deixe as coisas acontecerem fácil, né? E quando a gente fala isso, a gente fala com sabedoria, né? Lógico que você não vai dificultar a ponto da criança desanimar, mas você vai deixar que ela realmente arque com as consequências das escolhas, né? Então, isso é bem interessante. Segundo ponto de ser firme é também não abrir mão dos valores fundamentais da sua família. A gente já falou, né? Que é bom ter uma listinha de quais valores a gente considera como família os mais importantes, né? Lógico que valores bíblicos a gente não negocia, mas os familiares a gente pode negociar, a gente pode ser flexível quanto ao horário, né? Quanto rotina, tudo isso a gente pode ser flexível, sim, né? Mas, enfim, a gente precisa ser firme quanto a isso, né? Porque se a gente fica assim, um dia pode, um outro dia não pode, a criança vai crescer naquela inconstância, né? Sem firmeza. Então, a gente precisa executar as consequências, né? E porque isso ensina a criança a ser responsável e ter um caráter aprovado também. O número 10, a correção curta, né? Então, porque a correção longa, ela é mais punitiva do que educativa. Então, o que a gente deve provocar no nosso filho, quando a gente vai corrigir ele, é uma coragem, é uma oportunidade para melhorar. E se a correção provoca desânimo na criança, ela não vai ser impulsionada para melhorar. Então, vale mais você dar medidas mais frequentes, porém assim, curtas, né, de duração curta, do que uma medida somente que dure um tempão, né? Por exemplo, um longo sermão, fica ali falando, né, minuto após minuto, falando aquilo. Então, tudo que é muito longo vai cansando, vai desanimando, né? Então, a gente opta por isso também. Vocês viram que várias dessas estratégias, elas podem ser usadas em sala de aula, se você é professora. Você pode usar isso com liderado, se você é líder. Você pode usar isso no teu ambiente profissional, né? Porque são princípios de liderança também, né? Quando você vai corrigir um funcionário, quando você vai corrigir um liderado, né? Tudo isso a gente pode levar para outras áreas também. 11ª, a correção esquecida. Aí eu coloquei um exemplo de um filme, como se fosse a primeira vez. Já viram esse filme? Lembram desse filme? Um filme antigo, né? É um filme, eu assisti várias vezes ele também, muito legal. A gente assistia com os alunos em inglês, porque é um filme que dá para dar bastante risada e tem bastante expressões idiomáticas em inglês, né? Então a gente usa muito ele, é bem bom para esse público. Mas lá tem uma moça que ela tem um problema de memória, ela sofreu um acidente, tem um problema de memória,
e ela lembra só aquilo que ela vive em 24 horas. Depois, virou a noite, ela dorme, ela esquece tudo, como se nada tivesse acontecido, né? Daí tem que relembrar ela de tudo, né? Então, assim deve ser a nossa forma de correção também, né? A gente deve corrigir o nosso filho como se fosse a primeira vez, né? Não jogue na cara dele os erros anteriores, sabe? Porque isso é extremamente prejudicial para a criança, porque ela se sente assim, como se fosse incapaz, ela se sente, ela pode também começar a criar um padrão de incapacidade, né? Que pode se projetar para outras áreas da vida, então é muito perigoso. Inclusive, isso pode se arrastar para a vida adulta, né? Então, a gente tem que eliminar frases assim, ó, você nunca muda, né? Você sempre mente, você sempre faz isso, mas isso de novo, né? Eu estou falando isso pela milésima vez, né? Então a gente tem que eliminar esse tipo de frase, porque esse tipo de fala desanima a criança, é humilhante e provoca neles uma fortaleza, né? Na mente de incapacidade. E 12º, e é o último, a correção cristã. Né? Então, essa correção, ela é exercida por meio da graça, assim como tudo na nossa vida é exercido por meio da graça, inclusive a nossa salvação, né, é por graça. Então, a gente vive na nova aliança e a nossa maternidade não podia ser diferente, ela é exercida por meio da graça, né? Por que é a graça? A graça é a misericórdia do Senhor, mas também é a capacitação divina, né? É aquele poder que a gente recebe do Espírito Santo para uma missão que ele nos dá. E cada mãe tem a missão de criar os seus filhos, né? Porque os filhos não são nossos, na verdade, eles são do Senhor e a gente só está passando um tempo com eles para treiná-los para a missão que eles têm na vida. Então, nós que somos mães cristãs, nós nunca vamos na força do nosso próprio braço. A gente sempre vai na força do Espírito Santo. Lembra daquela aula que a gente falou, né? Tirar a vara do trono, tirar o eu do trono, tirar a nossa vontade, a nossa força do trono e colocar e entronar o Espírito Santo, né? Porque nós que somos mães cristãs, a gente tem algo que ultrapassa os métodos desse mundo. A gente tem elementos que o mundo ignora, né? Por exemplo, matar a própria vontade, né? Às vezes você tem vontade de ir lá e tomar uma atitude mais drástica, mas você vai desenvolver um fruto do Espírito chamado domínio próprio, né? Mas eu não consigo, Adri, mas a gente não vai na nossa força, a gente vai na força do Espírito, você consegue, né? A gente tem a paciência, a gente tem o respeito a autoridades, a gente tem o princípio do serviço, que é servir o próximo, e isso inclui os filhos. Muitas de nós não gostamos de servir os nossos filhos ou não estamos dispostas muitas vezes por vários motivos, às vezes cansaço, às vezes queremos, né? Eu penso que na adolescência é o tempo que nós mais precisamos servir, porque é um tempo que a gente mais precisa se conectar e a gente se conecta pelo serviço, né? Então a gente precisa exercer esse princípio do serviço muito na vida dos nossos filhos. A gente precisa ter visão, a gente tem, né? A gente recebe do Espírito Santo visão espiritual sobre os medos dos nossos filhos, sobre fortalezas, sobre circunstâncias na vida deles, né? A gente tem essas visões que são mais claras quando a gente tem acesso a esse mundo. A gente vê que isso não é só natural, que também é espiritual. Algumas crises que eles passam, a gente como mãe cristã, a gente recebe revelação, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, tudo isso está disponível para nós, né? Através do Espírito Santo. E a gente tem bênçãos e promessas exclusivas, né? Que quem não conhece o Senhor não tem. Então, a gente tem a fé, né? Que a gente sabe que os que andam na fé, a gente pode frutificar muito, né? A gente sabe, a gente tem confiança naquilo que a gente não consegue fazer e que aquilo que a gente não consegue, que a gente não vai dar conta, o Senhor vai dar, né? Através da graça que capacita. Então, a capacitação de Deus, e essa é uma frase do Bill Johnson, é uma frase que eu tenho anotado e eu sempre gosto de falar no final dessa jornada, que a capacitação de Deus torna possível o impossível. Então, aquilo que é impossível pra gente, não é impossível para Deus. Para Deus não há nada impossível. Então, por mais que a tua maternidade seja um caos, chega a um ponto da sua vida, que você passe por uma situação, uma circunstância, uma doença, né, ou algo na sua maternidade que você veja impossível, você vai acessar
aquilo através da sua fé. Não é possível, né? Então, não existe doença no céu, eu vou trazer isso para a vida do meu filho. Então, não é capacitação que a gente acha em livro, em curso, em jornadas, né? Até na unção, muitas vezes a pessoa é extremamente ungida, mas não é só sobre isso, né? Tudo isso é bom, tudo isso é necessário, é por isso que vocês estão aqui comigo, a gente está estudando, a gente está lendo, né? A gente está buscando isso, e é bom, né? E é necessário que a gente faça isso, né? Lá em Provérbios diz que a gente deve adquirir a sabedoria com tudo que a gente tem de recurso, né? Porque a sabedoria é o bem mais precioso. Mas o mais essencial de tudo isso é que a gente tenha encontros com Deus. Sabe, que a gente encontre o Senhor todos os dias, que a gente tenha ali um momento com Ele em todos os dias da nossa maternidade. Por quê? Porque é nesses encontros que a gente vai receber capacitação, que a gente vai receber direção, que a gente vai receber estratégia para aquele dia. E se a gente não encontra o Senhor naquele dia, a gente perde pro dia, porque cada dia basta, né, as suas coisas para aquele dia. Então, a palavra diz, né, para cada dia a gente tem uma missão. E se a gente não busca no Senhor a revelação daquele dia, a gente vai ter que andar na força do braço e não vai dar certo, né? Por mais que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, Deus está tão interessado nos nossos filhos que eu posso dizer com plena convicção de que Ele está mais interessado nos nossos filhos do que nós mesmas, né? E Ele conhece os nossos filhos melhor que nós. Ele tem um futuro assim que a gente não consegue nem imaginar para cada um dos nossos filhos. Mas cabe a nós buscar o Senhor para descobrir como que a gente faz para levar eles até o futuro profético deles da forma correta, num caminho de menos dor, num caminho de menos trauma, num caminho mais tranquilo, mais seguro, né? Então, diariamente, a gente precisa de orientação para criar eles para o reino, né? Então, pergunte ao Senhor, tire o tempo, né? Se não por você, mas pelas crianças, pelos filhos, tire o tempo, né? E pergunte ao Senhor todos os dias, Senhor, o que fazer hoje e como fazer? Para eu instruir, para eu corrigir, para eu treinar eles, né, para o Senhor, para o propósito que o Senhor tem para eles. Como que eu faço? Né? E são coisas simples que a gente recebe, gente, até de uma comida, né? Eu já vi testemunho de mães que falaram assim, olha, Deus, eu recebi do Senhor para retirar o açúcar da vida do meu filho. E eu não entendi por quê, mas eu obedeci, né? E passou... parece que 1 ano, 8 meses, 9 meses, aquela criança foi fazer um exame lá, ele precisou fazer um exame de sangue e descobriu-se que aquela criança tinha diabetes. Não é diabetes que fala, é um estágio antes do diabetes, que eu não vou lembrar agora como é que fala o nome de um pré-diabetes, né, digamos assim. Então, o Senhor já sabia que aquela criança ia desenvolver diabetes. E ele, pela busca da mãe, a mãe recebeu do Senhor para ela retirar tudo quanto era coisa que pudesse piorar a situação do filho, até ela descobrir e poder agir. Então, é sobre isso, sabe? O Senhor nos entrega chaves, Ele nos entrega estratégias, até na alimentação. E nós precisamos buscar, senão a gente pode negligenciar, né, a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual dos nossos filhos, né? A gente vai se surpreender quando a gente faz isso, a gente se surpreende com tudo que a gente recebe, né? E é promessa do Senhor. Veja o que está escrito lá em Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, e todas nós temos falta de sabedoria, a gente pode ser a pessoa mais estudada desse mundo, a gente pode ser a pessoa que tem mais autoridade no assunto, a gente pode ser a pessoa mais ungida para falar, né? Mas a gente ainda vai ter falta de sabedoria, porque a sabedoria vem do alto, vem do Senhor, e se a gente não busca, a gente não recebe. Então, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, olha só, que a todos dá livremente, gente, livremente. Pensa num negócio que flui, Ele dá de boa vontade, né? E vai ser concedido para nós. Então, nós temos uma promessa, né? Foi o Senhor que disse, ó, só venham até mim e busquem o que vocês precisam, né? E tem um versículo que diz lá no Antigo Testamento que o povo do Senhor, ele perece por falta de sabedoria. Então, a gente precisa buscar na fonte. E aonde que tá, né? Essa sabedoria, Adri? Essa sabedoria você vai encontrar na palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é repleta de capa a capa. Cada página da Bíblia tem uma pérola de sabedoria.
Eu posso dizer com toda a certeza que não existe uma página da Bíblia que não tenha ensino, que não tenha, que não destile sabedoria. Né? Então a gente pode buscar na palavra de Deus, mas não é a única fonte. Nós podemos ir para a oração também. Ali a gente recebe sabedoria, né? E a gente precisa ter encontros com o Senhor. A gente precisa encontrá-lo, né? E muitas vezes vai ser num louvor, muitas vezes vai ser no meio de uma crise de paciência que Deus vai nos encontrar e vai nos curar. E a partir daquele encontro, a gente vai transbordar paciência na vida dos nossos filhos, né? Então, aquilo que o Senhor nos encontra, naquele momento que a gente está com o Senhor, Ele nos permite transbordar e a gente precisa ter esses encontros diários com Ele, né? Porque a maternidade é sobre isso. É sobre isso, então. Amém. É sobre isso que eu queria deixar para vocês, essas 12 estratégias para vocês não errarem na hora de corrigir as crianças. Amém? Agora eu queria ouvir de vocês, se vocês têm algum testemunho, né, como a gente falou antes. Deixa eu ligar